A gente traz agora informações de Brasília. O Itamaraty atualizou a nova lista com nomes para repatriação de brasileiros da faixa de Gaza. Agora são 86 pessoas, 30 a mais do que na lista anterior. Pedro Nogueira acompanha muito de perto esse assunto. Pedro, traz para a gente as informações, como estão as tratativas e essa lista que só cresce. Traz as informações para a gente agora ao vivo. Bom dia, Pedro. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse novo dia na CNN Brasil. Carol, essa lista cresceu, inicialmente ela tinha 55 nomes, agora ela tem 86 e se a gente compara esse número ao grupo que pousou aqui em Brasília na semana passada, é bem maior, eram 32 pessoas no primeiro grupo. Esses nomes foram encaminhados para as autoridades tanto do Egito quanto de Israel para que possam ser feitas aquelas tratativas para passagem na fronteira com o Egito, na passagem de Rafah. Por que essa lista cresceu, Carol? Porque o critério de inclusão de familiares foi ampliado. Para o primeiro grupo, só era permitido incluir os filhos, os cônjuges e também os pais. Agora, o governo brasileiro está também incluindo na lista outros familiares, como os avós e os irmãos dos brasileiros e pessoas com dupla nacionalidade que estão sendo incluídos nesta lista. O Brasil fez uma checagem de segurança em todos esses nomes antes de enviar para as autoridades do Egito e também de Israel. Portanto, se a gente considerar todos esses familiares nessa lista, Carol, a maioria das pessoas incluídas nesse grupo de 86 pessoas é de palestinos, além dos brasileiros e das pessoas que têm também dupla nacionalidade, alguma outra além da brasileira. O próximo passo aqui, então, como eu disse que os nomes foram encaminhados para Israel e para o Egito, é receber o retorno dessas autoridades para então que o grupo tenha autorização para cruzar o posto de controle na passagem de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Esses nomes foram discutidos aqui no Brasil e esses critérios foram discutidos inclusive pelo próprio presidente Lula com o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira. Quando o primeiro grupo pousou na semana passada aqui em Brasília, quero relembrar então o compromisso do governo brasileiro de fazer todo esse trabalho e as palavras do presidente Lula foram que o Brasil não vai deixar ninguém para trás. Carol. Obrigada, Pedro, pelas informações. A Basília Rodrigues também está chegando para falar sobre esse assunto com a gente, com destaque aí para essa última frase que Pedro nos relembra: Lula não quer deixar ninguém para trás. O que a gente pode esperar de avanço nessas conversas, Basília? Sabemos da dificuldade por conta da tensão ali da região, por conta do avanço das tropas israelenses pelo território da faixa de Gaza. Como é que estão os diálogos e o que dizem aqueles envolvidos nessas tratativas? Bom dia para você. Tudo bem, Carol? Muito bom dia para você, bom dia a todos os espectadores aí da CNN Brasil. A gente tem uma informação de momento. O Brasil já comunicou Israel da existência dessa lista com novos nomes, mais 86 brasileiros que estão na faixa de Gaza e querem serem repatriados, querem sair desse ponto mais perigoso, mais conflagrado da guerra entre Israel e Hamas e voltarem para o Brasil. A lista ontem, a gente deu primeiro aqui a informação na CNN Brasil, tinha 57 nomes. Ontem à noite foi atualizada para 86 nomes, entre eles há brasileiros, parentes destes brasileiros, como Pedro Nogueira explicou para nós, há avós, irmãos mais velhos destes brasileiros que estavam, estão ainda lá na faixa de Gaza. Por isso que a tendência é só aumentar o número de pessoas que querem voltar para o Brasil, porque o Itamaraty flexibilizou os critérios para compor esta lista. Mas não é uma decisão só do Brasil. Depende, a gente volta a essa história dos países que estão ali dividindo a faixa de Gaza. Então, depende do Egito, depende de Israel, depende também do grupo que está atuando pelo Hamas
negociações. O que a gente tem de informação de momento? Que o Brasil já comunicou oficialmente Israel da existência dessa segunda lista com o nome de 86 brasileiros e parentes que querem ser repatriados. As embaixadas brasileiras naquela região já tinham recebido o ok do Itamaraty de que poderiam procurar os governos daqueles países. Então, as embaixadas receberam a liberação da lista. Cada nome dessa lista foi checado pelo governo brasileiro para ter uma noção das relações, as conexões que tinham de fato com o Brasil, com as pessoas que estavam se declarando brasileiras por lá. E a missão no passo seguinte foi informar aos governos de Israel e do Egito. Agora a gente apurou a informação de que Israel já foi comunicado. Nas próximas horas, Egito, o governo egípcio também vai ser comunicado da existência dessa lista oficial. Agora é esperar. Qual foi a resposta deles? O Brasil diz que está fazendo todos os esforços e que não tem encontrado nesses contatos empecilhos para trazer os brasileiros para cá. Mas concretamente não tem data para isso acontecer e ainda estes nomes não foram incluídos nas listas oficiais das pessoas que têm autorização para fazer aquela travessia da passagem de Rafah. Vale a pena ver de novo mesmo. A gente está repetindo esta história, só que da primeira vez a lista tinha 32 nomes, pessoas que levaram semanas para saírem daquela região conflagrada. Agora a lista tem 86 nomes. O Brasil está refazendo ali esse caminho diplomático de articulação com os embaixadores e também com o ministro de Relações Exteriores destes dois países, Egito e Israel, para que a gente, mais uma vez, consiga resgatar, salvar este segundo grupo de brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então, a informação que a gente tem aqui, trazida pela CNN primeiro, é que Israel já foi comunicado. Há uma segunda lista oficial de brasileiros querendo deixar a faixa de Gaza. O próximo passo é informar o Egito. E relembrando, né, Basília, esse também já foi um assunto que passou naquela ligação entre o presidente Lula e o presidente de Israel. Naquela oportunidade, o presidente Lula também mencionou esses brasileiros que querem deixar o território da faixa de Gaza. São conversas agora que avançam. A expectativa, então, para que esse grupo finalmente consiga deixar o território da faixa de Gaza. Já há um aumento aí da procura por aqueles que buscam uma repatriação. Basília, obrigada pelas informações.